Sou Rui Pato e trabalhei com o Adriano de 1964 até 1970, ininterruptamente em todas as gravações e em todos os espetáculos. Conheci o Adriano em casa de um guitarrista de Coimbra, já falecido, António Portugal, quando, juntamente com o António Portugal e o seu cunhado Manuel Alegre, nos preparámos para fazer o disco das Trovas, em que a mais conhecida é a Trova de Vento que Passa, e em que, portanto, nos preparámos para gravar um disco que acabava por ser uma inovação dentro do panorama musical de Coimbra, porque não era propriamente já fado, era, apesar de ter a matriz musical de guitarra e de viola e de canto, tinha já uma poesia comprometida com aspectos sociais. Não era propriamente aquilo que eu andava a fazer com o Zeca Afonso, com as baladas, que eram apenas com viola, portanto acabava por ser uma solução de compromisso entre o fado tradicional de Coimbra e as baladas que já andávamos desde 62 a gravar com o José Afonso. E portanto é nessa altura que eu o conheço, que é mais ou menos 63, 64, quando nos aproximámos todos para fazer um disco de trovas, em que a mais conhecida é a Trova de Vento que Passa. O Adriano conheci exatamente quando o António Portugal apareceu em minha casa. O Adriano tinha 18 anos, ainda era aluno da Universidade de Coimbra, e era considerado uma das melhores vozes do fado de Coimbra de então. Eu ouvi-lo, não tive dúvidas nenhumas em gravá-lo, porque eu considerei das melhores vozes que eu ouvi a cantar no nosso país. Quando fui caloiro em Coimbra, salvo erro, o Adriano tinha entrado no ano anterior como caloiro, mas nunca nos cruzámos em Coimbra. Eu sei que o Adriano procurava um lugar na orquestra do Orfeão Académico como guitarrista, mas o lugar estava tomado pelo Zé Nisa, era que ele não conseguiu o lugar, mas cantava de vez em quando com a orquestra do Orfeão Académico de Coimbra, e lá andámos os dois, embora sem nunca nos cruzarmos. E depois foi aquilo que a maior parte das pessoas sabem, correr o país a cantar, aqui e ali, em tratores, em coretos, em armazéns, em espetáculos, em teatros, em associações, em sindicatos, em tudo em que nos podiam abrir as portas, nós cantávamos, até chegar àquele dia magnífico e inesquecível do 25 de Abril. Olha, eu conheci-o a cantar, numa circunstância um pouco estranha, porque ele foi cantar na rua, em frente a uma casa onde na altura vivíamos. Mas em Coimbra, quando se canta na rua, normalmente é à noite, não é? Ainda não era noite. E eu sempre fiquei com a ideia que ele foi cantar para a gente o ouvir. Porque eu ouvi aquela voz que era, enfim, uma voz única, inclassificável. E chamei o António, meu marido. Penso que ele já o tinha ouvido na altura, numa outra qualquer circunstância. Ele tinha acabado de chegar a Coimbra, portanto, ele foi para Coimbra em 59 e isto devia ter sido em 60. E disse-lhe, anda cá depressa ouvir uma voz maravilhosa que está ali a cantar. E pronto, e depois disso ele entrou na nossa casa e entrou nas nossas vidas e ficou para sempre. Mesmo depois de ter partido, ficou cá. Eu conheci o Adriano só em voz, muito antes, não muito tempo antes de começar a cantar, mas algum tempo antes de começar a cantar eu próprio. Porque tive gente ainda na minha idade escolar, tenra, que me apresentou esse tipo de cantores em disco. De maneira que quando fui mais tarde apresentado ao José Afonso, que esse é que me pôs a cantar, ainda não era a altura de encontrar o Adriano em muitos sítios, porque essas sessões de música antes do 25 de Abril eram muito a fugir, muito às escondidas, portanto não se juntava muita gente. Comecei a andar com o Adriano regularmente, posso dizer, foi a seguir ao 25 de Abril, porque fizemos largas centenas de coisas juntos.
e para encurtar razões, portanto, aquilo que me fica do Adriano, para além daquilo que toda a gente aponta, que é uma voz assombrosa, é a sua personalidade. Aquela coisa grande que ele era, maravilhoso. E, curiosamente, a minha melhor experiência com o Adriano não é no palco, não é a cantar, foi exatamente uma experiência de vários dias em que não houve canções, em que eu andei só com o Adriano. Foi numa ida, numa das nossas muitas idas para as comunidades imigradas, era na Alemanha, e por lapso da organização tinham marcado vários espetáculos nossos que coincidiam com os dias de visita do presidente Ramalhianes, exatamente lá, aos mesmos sítios na Alemanha. Não eram os mesmos sítios, mas era o sítio principal. E então as associações portuguesas acharam que ficava feio fazer concorrência às sessões do presidente Yanes e mudámos os dias. Então eu tive uns 3 dias em que andei só com o Adriano para todo lado. Andámos a conversar, a beber umas cervejas, a escandalizar as pessoas na rua com as coisas que o Adriano dizia muito alto de vez em quando, para desabafar. Então, de maneira que a minha melhor experiência de Adriano é Adriano só. As horas que passámos em casa das pessoas, a pôr a conversa em dia, a falar das nossas canções, mas sem as cantarmos, sem espetáculos. Porque o resto está tudo dito, não há muito mais para dizer do Adriano, a não ser que era muito bom que ele não tivesse deixado de vir às reuniões tão cedo. Deu-se ali uma circunstância que são enfim, as casualidades da vida, não é? Porque ele na nossa casa encontrou não só um músico, que era o meu marido, António Portugal, mas encontrou um poeta, que era o meu irmão, Manuel Alegre, e portanto os três, enfim, passaram a trocar experiências, não é? E foi uma cumplicidade total, que deu frutos, os frutos que são conhecidos, não é? E não durou muito tempo, depois o Manuel partiu para o exílio, mas, como eu disse anteriormente, o Adriano ficou sempre nas nossas vidas. Eu até costumo dizer que ele não nasceu o meu irmão, mas ficou o meu irmão. E até há uma circunstância muito curiosa, que ele acabou por assistir ao nascimento da minha filha, porque participava muito nas nossas, enfim, todos os momentos da nossa vida. Eu até me lembro de estar, enfim, lá naqueles momentos difíceis, e olhar para a porta entreabre-se e eu vejo lá o Adriano a espreitar e disse, só me faltava agora este. E, enfim, estava muito connosco, vivia muito a partilhar, enfim, parte das nossas vidas. Depois, na altura também, estivemos juntos no CITAC, que era um círculo de teatro experimental em Coimbra, de grande importância para a vida cultural em Coimbra na altura, e fizemos algumas viagens juntos por causa disso, e o Adriano sempre com a música atrás dele. Para uma das peças trouxe o Carlos Paredes, para outra das peças trouxe o Zé Nisa, o Cantar de Imigração, nasceu aí, uma excelente peça de teatro do Castelau. Era sobre o Castelau e os poetas portugueses, mas depois a PIDE encarregou-se de não deixar ir à cena, tendo expulsado o encenador, que era o Ricardo Salvato, um espanhol muito conhecido na área de teatro. Foi depois professor da Universidade de Barcelona. E nas Bodas de Sangue também, com o Carlos Avilés, trouxe o Carlos Paredes para fazer, enfim, um arranjo musical para um determinado momento da peça. Portanto, ele trazia sempre música atrás dele, não é? Exatamente, e portanto muitas vezes sofremos todas as consequências disso. O Adriano sofreu, o José Afonso sofreu, eu sofri, mas por exemplo o Adriano, que é o homem que hoje é homenageado e que interessa nós realçarmos, era um homem valente, não é? Era um homem valente, não tinha receio. E eu era um rapaz novo
que para mim era uma aventura, eu gostava desse tipo de desafios, não é? Na altura, ele baseava-se no Fado de Coimbra, não é? Depois, com o andar da carruagem, começou a apresentar coisas novas, chamadas a Trova de Coimbra. Exatamente, foi uma revolução na maneira de cantar e os temas, porque os temas do Fado de Coimbra eram temas tradicionais, daqueles cantados por Betancourt e o António Menar. Portanto, referido às belezas de Coimbra, às tricanas, amores de tricanas e de estudantes. Portanto, era uma poesia não muito rica. Depois, com o Adriano, começou a Trova, que foi o precursor, de facto, de uma nova música, uma nova canção de Coimbra. Aliás, em Coimbra, creio que não gostam do nome Fado de Coimbra, chamam a canção de Coimbra. E, de facto, ali é que representou a canção de Coimbra. Claro que após foi a balada. E a balada já temos o nome de José Afonso, que foi o precursor. Mas a trova foi começada pelo Adriano Correia de Oliveira. Depois, até durante um ano, eu cantei menos, porque envolvi-me na luta política na terra, estive na Comissão Administrativa da Câmara, portanto, ali durante um ano quase não cantei. Em 74 e parte de 75 quase que não cantei. Mas mesmo assim, de vez em quando, ainda ia aqui e ali, encontrava o Adriano. Uma vez, por exemplo, lembro-me, fomos cantar à Coelima, em Guimarães, uma grande empresa de têxteis. Pagaram-nos em lençóis e colchas e coisas, e almofadados e coisas assim. Eu nunca mais me esqueci disso. Era um grande companheiro, um ótimo companheiro. Para o fim tinha-se tornado um bocadinho baldas, já levava poucas vezes a viola, que recorria muito às violas dos amigos e tal, e não gostava de estar a cantar muito tempo. A gente tinha que o convencer, Adriano, canta lá mais uma ou duas e tal. Mas seriam prelúdios já da doença que o levou. Mas durante muitos anos foi um homem, como já aqui foi dito, de uma grande coragem, grande energia. Andei com ele em Marmelar, numa unidade coletiva, salvo erro, chamava-se Companheiro Vasco, em Marmelar, e até aconteceu uma cena engraçada, porque um dia íamos às vezes a passear pela rua e ouvimos cantar de uma tasca, aquela coisa muito comum no Alentejo. Entrámos, pedimos um copo de vinho, encostámos-nos ao balcão e lá estavam os alentejanos a cantar. E nós conhecíamos mais ou menos as modas, era que a essa altura há de cantar com eles também. E fomos cantando com eles e tal. No dia seguinte havia um espetáculo em que nós cantávamos. Então, quando estávamos para subir ao palco, chega-se lá um camponês assim: "Ah, seus malandros, por isso é que vocês estavam cantando com a gente ontem. Vocês são cantores", e tal assim. Um bocado admirado e ao mesmo tempo a brincar, porque nós temos cantado com eles na véspera. Menos conhecido. Isso para quem andava com ele é muito conhecido, que o Adriano, em qualquer sítio que entrasse, por exemplo, íamos ficar em casa de alguém, os imigrantes que nos acolhiam em sua casa, e o Adriano, 10 minutos depois, estava a viver ali como se estivesse numa república em Coimbra. Já andava de pijama e de chinelos, já tinha tomado conta da casa, sabia onde estavam as bebidas, era espantoso. A outra coisa é exatamente o oposto. A outra coisa é a grande coragem física do Adriano. Eu terei sempre a imagem de estarmos a cantar em Braga, num campo de bola, ainda não era este muito bonito que eles têm agora, e estarem a chover pedras em cima da cobertura de zinco do palco improvisado. E toda a gente estar sem saber o que é que havia de fazer, menos o Adriano. Começou a sair e a avançar contra as pessoas que atiravam pedras. Portanto, isso é uma imagem que não é muito normal, de ver um cantor largar tudo e começar a caminhar na direção das pessoas que provocavam e lançavam pedras. Essa é outra faceta do Adriano, que é a sua grande coragem moral, política e física. Eu tenho contado muitas vezes uma das coisas mais marcantes que tive com o Adriano, que foi a gravação do disco O Canto e as Armas,
que foi o último disco que eu gravei com ele, tudo com poemas de Manela Alegre. Para mim foi um momento inesquecível, porque eu estava em cavalaria em Santarém, era oficial de cavalaria em Santarém, isto é 69, e o Adriano era também oficial de cavalaria, mas em Lanceiros 2, da Polícia Militar, em Lisboa. E então juntámos-nos no estúdio de Campolide, numa tarde, para fazer um disco que ainda não sabíamos o que é que íamos cantar. Não sabíamos, não fazíamos ideia. O Adriano disse-me a mim, vem aí de Santarém para cá, vê lá se arranjas maneira de passar aqui uma tarde e uma noite. Então, mas para tocar o quê, Adriano? Eu disse, opa, nós depois combinamos isso. E é incrível como é que nós, não é, fardados não é, e desenfiados, andamos os quartéis, nos juntámos num estúdio, sem saber o que é que íamos gravar, e então o Adriano ia compondo, com o livro dos poemas de Manela Alegre, ia compondo um a um as músicas, eu ia fazendo um arranjo e tal, e sugerindo-lhe determinadas coisas, estava benzinho, mandávamos gravar. Passávamos à seguinte. Também o Adriano, epá, isto fica engraçado assim, se fizermos assim, o que é que tu achas? Acho bem, e eu faço assim na viola, pá, ótimo e tal. Grave, e gravava-se a segunda. E foi assim, da primeira à 12ª, ou seja, o disco começou a ser gravado às 4 da tarde, terminou às 4 da manhã. Completamente feito. Voltámos depois para o nosso quartel, cada um de nós, logo às 8 horas da manhã seguinte. Logo, claro, só a voz dele era uma voz fora do comum. Ele apreciava muito o Menano, assim como o Zé Afonso gostava muito de Betancourt, que eram os dois maiores, digamos, nomes do fado de Coimbra, ou da canção de Coimbra. E ele tinha uma voz, de facto, muito bonita. Eu ainda hoje considero a mais bonita voz de portuguesas. Acho que é, de facto, temos a comparação de outras boas vozes, com certeza, vozes até mais ricas, mais originais, que é o caso do Zé Afonso, por exemplo. Eu comparo muito o Zé Afonso com o Adriano, porque são dois estilos opostos em tudo, mas completam-se, não é? E criaram, de facto, uma nova canção em Coimbra, que de facto foi seguida por outros cantores, até alguns que não eram de Coimbra, não seguiam isso, mas eles foram precursores de uma nova fase da música portuguesa. O Adriano era das pessoas mais bondosas que eu conheci, era um homem que era capaz de, como se costuma dizer, dar a camisa a um amigo, se fosse preciso, não é? Apesar de ser um indivíduo, na altura que eu o conheci, com todas as características daquela boémia coimbrã e de bom humor e de muito brincalhão, era um homem que, quando se falava de as preocupações do seu ponto de vista académico, com os colegas, ou do seu ponto de vista social, e de apoio a todos aqueles que eram ou presos políticos ou indivíduos na clandestinidade, fugidos. O Adriano era um homem preocupadíssimo com essas questões e lutava por elas. Se a gente tem ouvidos, ou se tem olhos, se lê, se gosta de ler, é sempre influenciado por aquilo que lê, mesmo que não escreva livros, mas... E na música é a mesma coisa, a gente vai ouvindo tanta música que acabamos por refletir naquilo que fazemos as coisas que vamos ouvindo. O Adriano não compôs muitas músicas para as cantigas. Compôs algumas extraordinárias, como O Tejo que Levas as Águas, por exemplo, que eu acho que é uma canção fantástica, lindíssima. Outras, com poemas de Manela Alegre, No Bom Gongo. Mas o Adriano não teve assim um grande trabalho autoral. Mas claro que nos influenciámos mutuamente, porque cantando tantas vezes juntos, obviamente que tínhamos que sofrer as influências de um
e tentar influenciar o outro também. Tentar, não, era uma coisa natural, era uma coisa natural. Eu não sei o que o Adriano terá aprendido comigo. Alguma coisa aprendeu com certeza, enquanto mais não seja um acorde novo que ele não sabia fazer, uma coisa qualquer assim. Mas que ele era, pronto, ele acompanhava-se aquele suficiente, era daquela geração que teve que aprender a tocar qualquer coisa para se acompanhar. Mas eu, como também não era muito melhor, por aí não deve ter sido. Agora, o contrário, sim. O Adriano, para além daquela maneira de cantar absolutamente espantosa, ensinou-me muitas vezes que há muitas situações em que não vale a pena levar a coisa a sério demais e que uma boa dose de improviso nas situações ajuda muito mais do que estorva. E isso é um ensinamento que foi muito precioso para toda a vida. Foi uma mudança de 180 graus, porque de facto começaram a usar sistemas poéticos com outra riqueza. Por exemplo, o Adriano usou muito, o Adriano não era um poeta, tem algumas coisas dele, mas não era realmente um poeta, como o caso de José Afonso, que era um poeta. Mas em contrapartida tinha um bom gosto e tinha de facto uma voz que era não é inigualável. De facto, começaram a ter, eram canções como chama, canções de tema. Portanto, já não eram inócuas como cantar coisas líricas da natureza ou do amor primário, mas sim já uma sofisticação na qualidade do tema, não só poético-lírico, mas também, digamos, uma canção de intervenção, uma canção que na altura muito parecida com a canção francesa, moderna, não é? E do grande belga. Não quer dizer que eles copiassem, eles foram originais, porque houve um seguimento da canção Coimbra, mas com temas mais ricos e musicalmente também melhores. Não é? Portanto, houve uma grande mudança. E politicamente enorme. Nós estávamos na noite negra do fascismo, que não se podia dizer o que se queria, não havia liberdade, e eles conseguiram, não só o Adriano, mas os outros colegas dele, sobretudo o José Afonso, criar uma nova linguagem feita de entrelinhas, insinuações mascaradas, feitas para iludir uma censura feroz, mas ao mesmo tempo ingênua. Porque de facto nós conseguimos pôr cá fora uma quantidade de discos que, se fosse uma censura mais dura, eram capazes de não ter saído. Houve uma pré-censura, o Adriano esteve contra, mas eu consegui convencê-lo que mais valia sermos inteligentes e de revelar a censura do que não ter nada. E assim conseguiu-se, através do grande trabalho do Zé Nisa, que foi um homem também muito importante neste processo de Coimbrão, ele também era estudante de Coimbra, que ele era muito amigo do Feitor Pinto, que era o homem da censura, foram colegas em Coimbra. E ele conseguiu levar para os almoços que tinham muitos temas que ele sabia que iria cortar. E coisa incrível, os mais duros, digamos, do ponto de vista de censura, ele passou. O caso do Grândola, da morte seu à rua, que foi o assassinato pela PIDE do pintor Coelho, conseguiram passar, não foram proibidos, não é? E às vezes um disco inócuo era cortado com o lápis azul, o célebre lápis azul. Portanto, isto foi uma questão do jogo do gato e do rato. Portanto, valeu a pena termos seguido essa maneira de ter a discussão de se conseguir
e conseguiu-se, porque há fora muitos discos que possivelmente não eram possíveis sair. Sim, 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 acho que sim. Acho que sim, porque, como dizia um poeta, cantar não é suficiente, mas cantar incomoda muita gente. E hoje também cantar incomoda muita gente, não é só naquela altura. Hoje, quando se canta Os Vampiros, do José Afonso, por exemplo, ou quando se canta A Trova de Vento que Passa, do Adriano, ou quando se canta A Canção com Lágrimas, do Adriano, as pessoas sentem isso, sentem a sua intenção, sentem a intenção do poema e, portanto, acaba sempre, ainda hoje, tal como há 40 ou 50 anos, acaba muitas vezes por ser o fermento para decisões sociais que se tomam. E por isso, ainda hoje, quando há manifestações, quando há lutas operárias, sindicais ou estudantis, as canções que se ouvem são as canções dos cantautores dessa altura, entre os quais o Adriano é, digamos, fundamental também. Em relação à obra, deve ser preservado tudo. É uma pena que o Adriano, de vez em quando, esteja quase a correr o risco de ser esquecido, e é uma injustiça medonha, mas o Adriano tem uma obra muito variada. Não terá a dimensão autoral do José Afonso, do Zé Mário Branco, do Pete Seeger, que sei eu, mas tem uma coisa fundamental, que é, para já, o empenhamento vocal interpretativo dele, que ele cantava as coisas como se as tivesse acabado de criar, como se estivesse a amá-las pela primeira vez. Era espantoso. E depois, houve uma certa época em que o Adriano, não sei quantas pessoas é que dirão isto, mas o Adriano é que era o tipo da música de combate. No meio daquelas baladas de Coimbra, daquela coisa que ainda não se sabia muito bem para onde ia, o Adriano cantava coisas absolutamente incríveis, não é? E é bom esquecer que aquelas canções, que aqueles cantos e as armas e as praças da canção conheceram a luz do dia na voz do Adriano. Não é pouca coisa. Portanto, ele era o tipo corajoso que, no meio do cinzento da ditadura, cantava aqueles poemas de combate que, se não estavam já proibidos, iam ser daí a 5 minutos e que fazia pessoas irem presas e estudantes serem espancados. E ele nunca desistiu de fazer isso. Pois, se calhar olha, posso lhe contar uma história que não sei se devia contar, porque não sei como é que se pode interpretar isto. Naquelas andanças musicais, que eles iam para aqui e para lá, eu já sabia que no regresso, normalmente eles iam com um senhor em Coimbra, que tinha uma praça de táxis e que era uma pessoa muito querida deles, que os acompanhava normalmente e que os transportava. Ele tinha que sempre levar um carro grande, porque eu já sabia que no regresso, mal abria a porta, começavam a entrar coisas que vinham de outros sítios e que iam todas parar a minha casa. Pronto, era um gesto de amizade, aquele lado, enfim, brincalhão estudantil, mas que às vezes me afligia um bocado, porque eu era um pouco a receptora de coisas, enfim, menos que talvez não devessem ter saído do sítio, não é? E há uma história muito engraçada, o Rui Pato costuma contar, em que eles foram à inauguração daquele serviço da Inatel para os turistas e para os sócios, que há ali na Foz de Aroço, e então foram convidados para ir lá tocar, iam lá uns ministros e estudantes do 25 de Abril, claro. E então eles foram enchendo, tiraram os instrumentos das caixas e foram enchendo as caixas com coisas que estavam a enfeitar os corredores. E às tantas foram descobertos, não sei como foram descobertos, então correram com eles, mas
quando, quando eles vieram-se embora, enfim, com as capas a tapar tudo, e vinham eles nas Caldas da Rainha e viram uns pratos das Caldas muito bonitos. E houve um deles que disse, olhem ali uns pratos tão bonitos. O Adriano logo, pois é, olha um prato tão bonito para levar à Teresa. E pronto, e lá foram, e como ele era muito alto, encarrapitou-se aos ombros do António Bernardino, a quem chamávamos o Berna, e estavam eles naquela difícil tarefa de chegar a um prato que estava muito alto. O homem, coitado, devia descansar, porque não imaginava que naquela altura alguém poderia alguma vez tirá-los do sítio. Passam os ministros e eles só veem os ministros todos voltados para eles a apontar, porque, enfim, indicando, olha, deviam ser aqueles. E, enfim, faziam-no com espírito brincalhão e de amizade, gostavam de me levar presentes. Não, uma cena até muito interessante é ter estado de acordo com isto, que eu gosto muito de referir. Sabem que o nosso contrato com o Zé Afonso e com o Adriano Oliveira era um contrato especial. Porquê? Porque tinham além do cachê e dos pagamentos de autor e alguns de royalties, dávamos um suporte de vida, dávamos 8 contos na altura para eles poderem viver, porque eles não podiam exercer a sua profissão, foram proibidos. O Zé Afonso era professor, foi posto fora, e o Adriano não conseguia emprego. Portanto, nós damos essa possibilidade para eles poderem trabalhar, e isso foi muito importante. Primeiro, uma das cláusulas desse contrato é que tinham que fazer um disco por ano. No caso do Zé Afonso foi fácil, porque o Zé Afonso era um grande profissional e gostava imenso de cumprir e de fazer, e era muito rigoroso nas coisas. O Adriano era uma pessoa mais alegre, gostava, portanto era mais novo, gostava da vida académica, e, portanto, estreia-se um bocado a fazer as suas coisas, mas era como tinha a obrigação de o fazer, fazia. Portanto, tanto um como o outro tem uma grande discografia graças a esse sistema. E nós tínhamos um encontro todos os sábados, uma vez por mês, em que tínhamos uma reunião de direção, digamos, da Orfeu, em que vinha o Adriano, vinha o Zé Afonso, vinha o Zé Nisa, vinha o Calvário e o Carlos Cruz, que era o nosso chefe de produção, de promoção. E então era ao sábado, e eles tinham liberdade absoluta de gravar o que queriam, porque eu achava que não me competia meter a foice em seara alheia, que eles eram capazes de fazê-lo, e quando eram capazes tinham autonomia absoluta. Já sabiam que não podiam ir além daquilo que era possível para se poder gravar, para se poder ter série os discos, e eles tinham essa noção e faziam. Foi criar uma nova linguagem, muito interessante e rica. Depois de 25 de Abril caiu essa linguagem, como se podia dizer tudo, não havia necessidade de criar frases poéticas para eludir a censura. E então, nessas reuniões, havia um coffee break ao fim da manhã e que dirigíamos em frente, que era o Café Majestic, um centro intelectual do Porto. E estava lá um senhor a ler o jornal, de certa idade, e o Adriano disse, eu conheço aquele homem, ele andou comigo no liceu, era já com uma certa idade, mas ainda andava lá, assim. E que dirigi ele, e foi uma festa e tal, né? O que é que fazes? Disse o Adriano, perguntou-lhe o Adriano. Ele diz, eu sou censor da rádio. E ele, um censor da rádio, era um coronel formado e era surdo. Vejam bem a anedota de que é. O censor da rádio, da altura, era surdo. E então ele disse, então era bom que ele fosse o Zé Afonso à emissora nacional, nem podia ouvir falar do Zé Afonso. E ele disse, não, impossível. Então o Zé Afonso, não, mas atenção,
o José Afonso vai ao Ministério Nacional e vai cantar só fados. Faz o Coimbra. E pronto, ele disse, depois de muita conversa, ele conseguiu convencê-lo. Eu telefono ao Rui Pato, para ele vir para o Porto, e fomos à emissora nacional fazer um direto. E começou a correr muito bem, o Adriano estava a falar com o colega, e o José Afonso a cantar, só fados de Coimbra. A certa altura, o José Afonso acabou um fado e anunciou a seguinte, que era Pombas. O surdo percebeu bombas e disse, para tudo, não fiz combinámos e tal. E foi preciso combinar, ou seja, não. Então, Pombas é o símbolo da paz, nós não estamos aqui a fazer nenhuma revolução, tinha descansado. E conseguiu-se fazer. Portanto, veja o anedótico desta situação. Eu gosto muito de contar isso porque tivemos a sorte de ter aqui no Porto, uma censura mais meiga, digamos, não é? Por causa dessas circunstâncias. Em Lisboa não era capaz de não acontecer isso, eles eram mais ferozes. Foi a vantagem da Orfeu ser no Porto. Espero, isto para mim é uma situação mais desportiva possível. Por isso é que eu estive até à última hora, sem dizer que cantigas é que ia cantar, porque não tenho mesmo problema. Isto não é gabar, é uma característica. Eu, se alguém tivesse a feliz ideia, desde que tivesse cachê, claro, a feliz ideia de me contratar para a semana para fazer, olha, vais fazer aqui um concerto de hora e meia só de Adriano Correia de Oliveira. Eu não tinha sequer que ter muito trabalho para organizar o repertório, porque eu já faço isso normalmente. Eu, desde que comecei a cantar em 1972, há coisas que normalmente não falham, a menos que vá cantar só uma cantiga e que seja uma específica. É cantar José Afonso, cantar alguma coisa do Adriano, portanto não é nada de novo para mim. O que é novo para mim é ver tanta gente ao mesmo tempo empenhada numa coisa destas, que vai ser muito bonita, com certeza. O testemunho que eu deixo é aquele que acho que todos hoje vamos deixar, que é não esquecer o Adriano, recordá-lo sempre como um homem, como um lutador pela liberdade e como das vozes mais bonitas que apareceram em Portugal.